Olá, meus queridos. Estamos aqui retornando para falar sobre lembrança, memória, recordação. Vimos no vídeo anterior, que é um dever nosso, enquanto cristãos, lembrar principalmente da vigilância de Deus na nossa vida, lembrar também do nosso progresso em santificação, que Ele sempre está presente nesse progresso, e trazer sempre à lembrança as coisas que já sabemos. Um dos deveres dos pregadores, sejam pregadores pastores, presbíteros, diáconos, ou então os demais membros que pregam, que dirigem estudos, grupos familiares, é sempre trazer à memória coisas, que a igreja já está firme na fé. Trazer isso faz muito bem. E hoje nós vamos ver onde e quando devemos trazer à memória as coisas de Deus. A resposta mais simples e óbvia e verdadeira é sempre. Mas existem aqui pelo menos 5 situações corriqueiras que eu quero trazer à memória dos irmãos. A primeira delas está no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 4, versículos 11 a 15. Neemias, capítulo 4, 11 a 15. Diz assim: Quando devemos trazer na memória a respeito de Deus? Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, vejam bem, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, subindo, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, e cada um à sua obra. Nós vemos então que quando Neemias é mandado de volta para reconstruir Israel, eles tinham inimigos, e entre eles Sambalá e Tobias, que estavam no meio deles. Também eram escravos ou moradores, exilados de seus países, mas faziam tudo contra a reconstrução de Israel. Então vamos às escondidas, vamos derrubá-los. Aí então Neemias, inspirado por Deus, reúne todos os que amam a Deus e disse: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lembrar da grandeza do nosso Deus, lembrar que Ele merece o nosso temor, o nosso respeito, o nosso medo de magoá-lo nas batalhas do dia a dia, nas coisas terríveis que acontecem diariamente na nossa vida. Salmo 63, versículo de número 6. Salmo 63, versículo de número 6. Eu sei que os irmãos fazem isso todos os dias e todas as noites, mas vamos trazer na memória. Salmo 63, versículo 6 diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das suas asas eu canto jubiloso. Então o salmista Davi, ele quando estava no deserto de Judá, ele diz assim que no meu leito eu me recordo de Deus.
No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, vamos mastigando as coisas que Deus fez na nossa vida durante o dia, durante as vigílias da noite, quando perdemos um sono, quando temos aquela companheira chamada insônia, recordar das coisas que Deus fez, trazer na memória de novo todos os livramentos que Ele já nos deu, todas as bênçãos que Ele derramou sobre nós e principalmente quem Ele é, qual o tamanho de Deus na nossa vida. Então, nos períodos noturnos da vida, às vezes não noturno no sentido de depois das 7 horas da noite, mas períodos escuros da nossa vida, lembrar da grandiosidade daquele que fez o universo e nos chama de filhos. Lembrar da grandiosidade dele, de que estamos nas mãos do Senhor. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1. Muitos irmãos sabem muito bem de cor esse texto, né? É um texto que temos que trazer na memória agora diretamente para os adolescentes, para os pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Prestem atenção. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Quando eu tinha a idade de vocês, lá no milênio passado, eu não gostava de uma expressão que os mais velhos diziam para mim assim: lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, porque vão chegar dias em que vai ser difícil. Vão chegar dias em que você verá o dia correndo tão rápido que você não vai ter tempo. Eu não gostava de ouvir isso. Mas é verdade. Agora que eu cheguei na idade deles, é pura verdade. Lembrem-se sempre do Senhor, da grandiosidade, da majestade dele, durante todo o período da sua juventude, quando estão adquirindo muitos conhecimentos técnicos, universitários, também o conhecimento mais profundo de Deus. Durante um período da minha vida, eu trabalhei em um hospital como capelão voluntário. Foi até um período difícil, quando eu tive pânico, né? Fiquei um ano afastado, mas eu fui trabalhar exatamente no hospital com pacientes terminais. Quem tem pânico, trabalhar com pacientes terminais. Isso foi um tratamento de choque, né? Mas Deus permitiu que fosse assim. Além das medicações, atendimento a pacientes terminais. Queridos, Alzheimer. Alzheimer. A penúltima coisa que as pessoas perdem a memória no Alzheimer são os momentos de carinho. E depois elas perdem o sentido da respiração e morrem. Mas a penúltima coisa é o sentido de carinho. Então, eu percebi nesses pacientes terminais que eles traziam na memória coisas lá da infância. O que trazia para eles, as últimas memórias que sumiam, era do que eles tinham na infância, na juventude. Então eu cantava hinos antigos, mesmo para os que não eram crentes. Eu cantava hinos antigos porque as melodias antigas faziam com que eles se recordassem da mãe, do pai, do avô. Se recordassem de muitas coisas que tentando lembrar, eles não lembrariam. Mas o Alzheimer tem isso. Eu acredito que Deus permitiu que uma das últimas coisas do doente de Alzheimer é se lembrar do passado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e digas não tenho neles prazer. Um dos pacientes foi muito maravilhoso, a última Santa Ceia que eu levei para ele já estava esquecido de tudo, estava na cama, não se mexia. A esposa dele colocou o pão na boca e ele mastigou aquele pão e continuou deitado. Depois, na hora do cálice, a esposa colocou o cálice na boca dele, eu virei as costas para servir as outras pessoas que estavam no quarto, e no quarto também estava o filho ateu,
do Seu Santo, era o nome dele, Seu Santo, apelido, né? Santos, mas chamava de Seu Santo. Quando eu passei pelo filho dele, ele falou: pastor, olha meu pai. Eu olhei para trás, ele estava sentado na cama, cumprimentando todo mundo que estava no quarto. Daí o filho dele falou: pastor, quando ele bebeu o suco de uva, ele se levantou. O que será isso? Eu olhei bem para ele e falei: João, o que você acha que é? O Seu Santo, naquele momento de Alzheimer, poucas semanas depois ele faleceu, naquele momento quando ele tomou o suco de uva, imediatamente ele teve um reavivamento na memória, se lembrando da comunhão dos santos, e ele cumprimentou todo mundo naquele quarto. É claro que foi uma choradeira só, mas lembrem-se do seu Criador nos dias da mocidade. Nunca esqueçam disso. Nunca se esqueçam. Eu quero terminar com o livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 10, versículo 9. Zacarias 10, versículo 9. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Que promessa maravilhosa que Deus nos dá quando estamos morando longe. Quando somos obrigados a morar longe, lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim, porque voltarão. Voltarão. Tem um hino maravilhoso que fala assim que nós somos peregrinos nesta terra e estamos voltando para o lar celestial. Se nós lembrarmos de Deus, do tamanho de Deus, do amor de Deus, da força, do poder que Ele tem, desde os dias da nossa mocidade, quando chegarem os maus dias em que não vamos ter prazer, e se tivermos essa doença terrível que machuca muito mais a família do que o próprio paciente, lembrem-se disso, que a penúltima coisa que o Alzheimer atinge é a memória do passado, do carinho do passado, do carinho do passado. Por isso, se você tem algum parente assim, demonstre muito carinho, falando, cantando. Procurem músicas da época deles, procurem hinos, converse comigo, procurem hinos que tenham melodias. Né? Os hinos antigos são valsas e os idosos hoje viviam a época da valsa. Né? Então tem muitos hinos, bendita a hora de oração que acalma o aflito coração, dos que eu mais cantava. Isso fazia com que um enlevo viu sorriso neles. Lembrem-se do seu Criador no dia da tua mocidade, porque esses dias, se Deus quiser, vão chegar e Deus vai trazer para fora da memória quem Ele é e quem você é para Ele. Santo Deus, queremos agradecer o privilégio de lembrar de Ti, até mesmo no último instante da nossa vida. Queremos agradecer, ó Deus, pelos Teus filhos que estão ouvindo esse vídeo, participando desse vídeo, que eles sempre tragam à memória, ó Pai, as palavras benditas da Bíblia, que é a Tua voz. E que possamos também, Senhor, divulgar tudo isso para as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo os mais velhos e os mais avançados de idade, para que possam, ó Pai bendito, sempre recordar de Ti. Para a Tua honra e imensa glória que nós oramos. Amém. Lembrem-se sempre daquele que sempre se lembra de vocês.